Para a maioria, a década de 1980 é uma era divertida e nostálgica, repleta de mullets, ombreiras e Top Gun. Mas há um lado mais sombrio na década que ostenta um lado muito mais sinistro da humanidade. À medida que as drogas de balada surgiram, o número de crimes violentos cometidos parecia disparar para novos e aterrorizantes patamares. E o aumento de serial killers fez muitos temerem por suas vidas. Richard Ramirez e Jeffrey Dahmer são apenas dois dos assassinos mais infames da década. Mas a era dos anos 80 abriga muitos mais e muitos outros ataques ferozes, com uma abundância de casos que permanecem, até hoje, sem solução. No vídeo de hoje, estamos focando em apenas 3 desses casos de assassinato não resolvidos dos anos 1980. Aqui estão apenas alguns. Dorothy Jane Scott. Dorothy Jane Scott nasceu em 23 de abril de 1948. E na época de seu desaparecimento era uma mãe solteira que morava em Stanton, Califórnia, com sua tia e seu filho de 4 anos. Trabalhando como secretária para 2 lojas locais de Anaheim, de propriedade conjunta, dizia-se que Dorothy era uma mulher que gostava de ficar em casa com seu filho, em vez de sair e se misturar com os outros. Ela era uma cristã devota, mantinha-se longe de álcool e drogas. E enquanto ela se aventurava no cenário de encontros, ela não tinha um namorado fixo. Meses antes do desaparecimento de Dorothy, ela recebeu arrepiantes telefonemas anônimos de um homem que alternava entre declarar seu amor por ela e ameaçar matá-la. O homem não identificado afirmou que estava perseguindo-a, e até forneceu a Dorothy detalhes precisos de sua vida diária para provar isso. Para reforçar ainda mais isso, ele uma vez ligou para Dorothy e disse para ela sair, onde ela encontrou uma única rosa morta no para-brisa de seu carro. Segundo sua mãe, Dorothy reconheceu a voz, mas não conseguia identificar quem era, pois lutava para lembrar o nome do homem. O mais assustador de tudo, o homem uma vez disse a Dorothy que a cortaria em pedaços para que ninguém jamais a encontrasse. Com medo por sua vida, Dorothy começou a fazer aulas de karatê uma semana antes de desaparecer. E ela até considerou comprar uma arma de fogo, algo que ela não parece ter feito por medo de que seu filho pegasse e se machucasse. 28 de maio de 1980 não foi um dia particularmente incomum. Por volta das 21 horas, Dorothy participou de uma reunião de funcionários em seu local de trabalho e notou que um de seus colegas parecia doente e tinha uma marca vermelha incomum no braço. Ela insistiu em levá-lo ao hospital, acompanhada por outra funcionária. Dorothy passou na casa de seus pais para verificar como estava seu filho e contar a eles sobre a situação antes dela e seus colegas chegarem ao pronto-socorro do UC Irvine Medical Center. Médicos e enfermeiros trabalharam rapidamente para descobrir que o colega de Dorothy havia sido mordido por uma aranha viúva negra, e ele foi prontamente tratado, sendo liberado com medicação às 11 da noite. Durante todo o tempo em que o colega doente estava sendo tratado, nem Dorothy nem sua colega saíram da sala de espera. Sempre atenciosa, Dorothy decidiu ir buscar seu carro no estacionamento e trazê-lo até a saída, para que seu colega em recuperação não tivesse que gastar muita energia. Enquanto ela saía, seus colegas esperavam. Porém, depois de um tempo, notaram que ela ainda não tinha chegado. Então eles saíram para o estacionamento para ver o que estava acontecendo. De repente, o carro de Dorothy veio em alta velocidade em direção a eles, os faróis os cegando, e o carro passou rápido e fez uma curva acentuada para a direita para sair do estacionamento. Pensando que algo havia acontecido com o filho de Dorothy, a dupla esperou que ela retornasse, mas ela nunca voltaria. Após várias horas de silêncio, os pais de Dorothy foram contatados. Eles confirmaram que ela não havia voltado para casa e chamaram as autoridades. Às 4h30 da manhã do dia 29 de maio, o carro de Dorothy, uma perua Toyota branca de 1973, foi encontrado em chamas, em um beco a 16 quilômetros de distância do hospital. O corpo dela não foi encontrado. Cerca de uma semana após o desaparecimento de sua filha,
os pais de Dorothy começaram a receber ligações estranhas e perturbadoras de um homem não identificado que dizia: "Eu a tenho", e desligava. Ele ligava quase todas as quartas-feiras à tarde quando a mãe de Dorothy estava sozinha em casa e dizia a ela que tinha Dorothy ou que a tinha matado. As ligações telefônicas eram sempre breves, impedindo o rastreamento pelas autoridades. Em abril de 1984, o homem ligou à noite. Isso pareceu ser um erro, pois uma vez que o pai de Dorothy atendeu, o homem parou de ligar por 4 meses. Em junho de 1980, o jornal Orange County Register noticiou o caso de Dorothy e mais tarde no mesmo dia foi contatado por um homem desconhecido que disse: "Eu a matei. Eu matei Dorothy Scott. Ela era meu amor. Eu a peguei traindo com outro homem. Ela negou ter outra pessoa. Eu a matei." O chamador também sabia que seu colega havia sofrido uma picada de aranha em 28 de maio, e eles sabiam que naquele dia, Dorothy trocou de um lenço preto para um lenço vermelho após a reunião de funcionários. Nenhum desses detalhes havia sido divulgado naquela época. O homem desconhecido também afirmou que Dorothy havia ligado para ele naquela noite, mas seus colegas contestaram isso, dizendo que ela nunca saiu de suas vistas. Levou 4 anos após o desaparecimento de Dorothy para que seu corpo fosse encontrado. Em 6 de agosto de 1984, um trabalhador da construção civil descobriu seus restos mortais parcialmente carbonizados a cerca de 9 metros da estrada de Santa Ana Canyon. Curiosamente, seu corpo foi achado próximo a um cachorro. As autoridades especularam que a carbonização veio de um incêndio florestal em 1982. O anel turquesa de Dorothy foi encontrado junto com seu relógio, que parou às 0h30 do dia 29 de maio, cerca de 1 hora depois de seu carro ter sido visto pela última vez. Cerca de uma semana depois, o corpo foi definitivamente identificado como sendo de Dorothy através de registros dentários, mas nenhuma causa de morte pôde ser determinada. Nos últimos anos, surgiu um suspeito chamado Mike Butler, cuja irmã era colega de trabalho de Dorothy antes dela desaparecer. No entanto, qualquer pista a partir disso é lenta para surgir. Os pais de Dorothy, que criaram seu filho depois que ela desapareceu, ambos morreram sem ver a justiça ser feita ao assassino de sua filha. Até 2020, o caso de Dorothy Jane Scott ainda está sem solução. Peggy Hattrick. Uma atraente ruiva de 37 anos, Peggy Hattrick foi vítima de um perturbador e horrível assassinato em Fort Collins, Colorado, com uma investigação mal conduzida que levou à condenação injusta de um homem que tinha apenas 15 anos na época do crime. Por volta das 21h de 10 de fevereiro de 1987, Peggy saiu do trabalho no Foothills Mall e iniciou seu trajeto para casa. Como ela não tinha carro e morava nas proximidades, era normal para ela caminhar para onde precisava ir. Tendo dado as chaves do seu apartamento para um colega de quarto temporário, Peggy acabou voltando para casa e se encontrou trancada para fora. Seu colega de quarto estava desmaiado no apartamento após beber e não conseguia destrancar a porta para ela. Então Peggy saiu e foi para um bar nas proximidades, o Saloon do Cachorro Risonho. Ela tentou acordar seu colega de quarto ligando repetidamente para o apartamento, mas não teve sorte, pois isso não parecia despertá-lo. Relataram que ela falava com raiva sobre estar trancada para fora. Depois de passar cerca de 15 minutos em um segundo bar, o primeiro-ministro, especula-se que Peggy foi para a casa do ex-namorado nas proximidades, pois testemunhas relatam ver uma mulher com a descrição dela rondando o estacionamento enquanto fumava. A mesma marca de cigarros encontrada aqui foi a marca encontrada no corpo de Peggy no dia seguinte. Também em sua posse, no momento de sua descoberta, estava uma nota escrita à mão que dizia: "Matt, fui trancada para fora do meu apartamento. Não fique mal-humorado se eu aparecer por aí também." Peggy conseguiu voltar para casa por volta das 12 horas, onde se trocou e depois saiu novamente. Um vizinho relatou vê-la batendo na porta e seu colega de quarto confirmou à polícia que esse horário estava correto. Por volta das 12h30, ela retornou ao primeiro-ministro e esbarrou em seu ex. Matt disse que enquanto encontrava outra mulher,
Eles conversaram amigavelmente e se separaram quando a acompanhante dele chegou. Dawn, a mulher com quem Matt estava, diz que ele continuava olhando para Peggy e que ela conversou com um grupo de homens a noite toda. Depois disso, não está claro exatamente como a noite terminou. Matt disse que ofereceu carona para Peggy, mas ela recusou e eles discutiram. Ele também disse que enquanto ela aceitou a princípio, ele foi ao banheiro e quando voltou a encontrou lhe dando um olhar sujo antes de ela sair sem ele. Ele e Dawn concordam que Peggy saiu por volta da 1 a 1h30 da manhã, mas eles não têm certeza se ela saiu sozinha. Dawn voltou para a casa de Matt e ficou até por volta das 3 da manhã. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, um ciclista descobriu o que inicialmente pensou ser apenas um manequim em um campo. No entanto, à medida que se aproximava, ele viu o rastro de sangue e a poça ao redor do corpo e percebeu que era um ser humano. O fim de Peggy foi extremamente violento. Suas roupas haviam sido empurradas para o lado e ela havia sido brutalmente mutilada sexualmente a ponto de o legista dizer que o trabalho era preciso e habilidoso e exigiria um nível de especialização. A causa da morte dela foi registrada como sendo uma facada na parte superior das costas à esquerda, que provavelmente ocorreu naquela manhã, com a hora da morte sendo colocada entre 18 e 34h30. Como sabemos que Peggy estava viva pelo menos às 1h30, a janela de oportunidade é significativamente reduzida. Naquela manhã, alguém já havia visto o corpo de Peggy à distância. Timothy Masters, de 15 anos, estava a caminho da escola quando notou, mas rapidamente descartou como sendo um manequim que havia sido colocado lá como uma brincadeira. Durante uma varredura, os policiais apareceram na porta da casa de Masters. O pai de Timothy mencionou que seu filho seguiu um caminho diferente do normal naquela manhã e, por isso, foi retirado da aula na escola. A investigação enviesada foi liderada pelo detetive Jim Broderick, que tinha uma visão limitada desde o início. Ele se focou em Timothy Masters desde o começo, apesar do fato de que nenhuma evidência física o ligava ao crime. 2 fios de cabelo encontrados no corpo de Peggy e as digitais na bolsa não pertenciam a Timothy. Em 12 de fevereiro, a casa e o armário escolar de Timmy foram revistados. As autoridades encontraram 2.200 páginas de escritos e obras de arte violentas em seu quarto, armário da escola e mochila, que retratavam imagens de assassinatos e agressões. Eles também descobriram uma coleção de facas, pornografia e um jornal local com uma reportagem sobre a descoberta do corpo. Novamente, nenhuma evidência física real ligava Timothy ao assassinato de Peggy, pois nenhum de seu ácido desoxirribonucleico estava em qualquer de suas roupas ou em qualquer outro de seus pertences. Também não havia nenhum em seu quarto. Embora Timothy tenha sido interrogado com a permissão de seu pai, ele não foi interrogado na presença de um adulto, apesar de ser menor de idade. A polícia supostamente disse a ele que sabiam que ele havia cometido o crime, mas Timothy protestou sua inocência durante todo o interrogatório. Ele fez um teste de detector de mentiras, mas os resultados foram inconclusivos. Sem novas pistas, os investigadores aparentavam desespero. Eles plantaram um artigo contendo informações falsas no jornal local, tentando provocar uma reação incriminatória de Timothy, mas mesmo para as autoridades que o observavam de perto, ele não teve tal reação. Tentando deixar o passado para trás, Timothy seguiu com sua vida, eventualmente servindo na Marinha. No entanto, isso não diminuiria o interesse da polícia nele. Em 1992, um colega de classe contou às autoridades que Timmy havia contado aos seus amigos detalhes das mutilações no corpo de Peggy. Timothy disse que aprendeu isso com um amigo na aula de arte, que era dos escoteiros exploradores que ajudaram a polícia a vasculhar a cena do crime onde foi informado sobre as mutilações. A polícia descobriu que a história de Timothy era verdadeira. 5 anos depois, Jim Broderick, o investigador principal do caso, entrou em contato com o Dr. J. Reed Molloy, um psicólogo forense da Califórnia, e pediu a ele para analisar os desenhos e escritos de Timothy Masters, de 15 anos. O Dr. Molloy concluiu que alguns desses desenhos retratavam Timothy revivendo o crime e baseou seu depoimento no julgamento apenas nos desenhos, nunca tendo falado uma única vez com o garoto.
Em 1999, a arte foi usada para convencer e condenar Timothy à prisão perpétua. Timothy continuou a protestar sua inocência e até recorreu em várias ocasiões diferentes, mas os recursos continuaram falhando. Em 2008, seus advogados de defesa divulgaram provas que comprovavam ainda mais sua inocência. O teste de ácido desoxirribonucleico mostrou que as amostras da cena do crime não incluíam o ácido desoxirribonucleico de Timothy, mas apontavam para o ex-namorado de Peggy, Matt. Embora Timothy Masters tenha sido exonerado em 2011, isso não levou a respostas no caso de Peggy Hattrick. Um suspeito no assassinato era um homem chamado Dr. Richard Hammond, um cirurgião ocular que foi preso em 1995 por filmar mulheres e meninas em seu banheiro. A casa de Hammond tinha vista para o local onde o corpo de Peggy foi despejado. Ele estava em casa na manhã do assassinato, quando tinha uma cirurgia agendada. Como sua profissão exigia muita habilidade, acreditava-se que ele teria a expertise necessária para realizar as mutilações sexuais que foram praticadas em Peggy. No entanto, em março de 1995, apenas alguns dias após sua prisão, Hammond cometeu suicídio. Jim Broderick ordenou que as evidências no caso de Hammond fossem destruídas antes que pudesse ser procurada e estabelecida uma ligação entre ele e Peggy. Olhares recentes caíram sobre o ex-namorado de Peggy, Matthew Zollner, quando Timothy foi inocentado devido a evidências de ácido desoxirribonucleico que apontavam para Matt. Ele foi originalmente considerado suspeito em 1987, mas rapidamente descartado, embora não esteja claro o porquê. Um ex-namorado com uma história sempre em mudança e que só tinha um álibi até às 3 da manhã parecia um provável candidato para o assassinato de Peggy. E enquanto parece que Matt está sendo reinvestigado, ainda não há novas pistas, deixando o terrível caso de Peggy Hattrick aberto e sem solução. Deborah Lindsley. Nascida em Bromley, no sudeste de Londres em 1962, Deborah Debbie Lindsley, de 26 anos, foi vítima de um crime perturbador e hediondo que chocou a nação em 1988. Trabalhando como gerente de hotel em Edimburgo, Debbie voltou a Londres para frequentar um curso de gestão hoteleira e ficou com seus pais enquanto estava lá. Ela visitou seu irmão, Gordon, pois deveria ser madrinha de casamento dele em 2 semanas. Na quarta-feira, 23 de março, Gordon deixou sua irmã na estação Pettswood, no subúrbio de Bromley, em Londres, onde Debbie pegou o trem de Orpington para Londres. Ela escolheu um vagão que estava isolado e especula-se que Debbie pode ter escolhido isso porque era permitido fumar dentro. Não havia corredores que levavam a outros vagões, e as únicas saídas eram em ambos os lados, levando à plataforma ou aos trilhos. Esse tipo de vagão estava sendo descontinuado em 1988 e a morte de Debbie fez com que a British Rail reduzisse o número usado durante as viagens fora de pico, e eles pintaram uma faixa vermelha ao longo dos vagões isolados para que os passageiros pudessem identificá-los. Logo após deixar Brixton, uma au pair francesa ouviu gritos altos vindos de um vagão, mas depois afirmou que estava colada ao seu assento e com muito medo para tomar uma atitude. Com muitos a criticando por não puxar o cordão de comunicação, que um passageiro pode puxar para parar o trem em uma emergência. No entanto, a au pair viu um homem de cabelos vermelhos sair perto do vagão de Debbie, e ela o seguiu pela estação até perder o rastro dele. Outras testemunhas na estação de trem relataram ver vários outros homens diferentes, como um homem desleixado com cabelos loiros sujos que saiu do trem em Pendy East e um homem baixo e robusto visto pulando do trem em Victoria. Dos cerca de 70 pessoas a bordo do trem, a au pair é a única que relatou ter ouvido algo específico, enquanto alguns dos passageiros relataram ouvir uma agitação, mas também não investigaram. Detetives online se perguntam se os vagões de ambos os lados de Debbie estavam vazios, o que daria alguma razão para ninguém mais ter ouvido seus gritos. Quando o trem chegou à plataforma 2 da estação Victoria, eram 12h50. Como era comum na época, um carregador da ferrovia britânica passou pelo trem para verificar a bagagem esquecida e encontrou o chão e os assentos do vagão em que Debbie estava cobertos de sangue.
Ele então se deparou com a cena horrível do corpo de Debbie. Ela havia sido esfaqueada 11 vezes no pescoço, rosto e abdômen, e uma dessas lacerações causou sua morte. Debbie tinha feridas defensivas nas mãos e, embora não tenha sido encontrada nenhuma interferência sexual, a polícia propôs a ideia de que ela estava se defendendo de um ataque sexual. Nenhum de seus pertences estava faltando, o que fez a polícia descartar a teoria do roubo. O fato de ela ter sido assassinada em plena luz do dia no transporte público fez as autoridades se perguntarem se talvez este não fosse o primeiro ataque do assassino. Nenhuma arma do crime foi encontrada, mas suspeita-se de uma faca de cozinha de alta qualidade, pesada, com lâmina de 12,7 a 19,05 cm. Durante a investigação do assassinato de Debbie, em 1988, foram colhidos 1.200 depoimentos de testemunhas e 650 indivíduos foram interrogados e descartados. O caso foi destaque no Crime Watch UK em abril de 1988, e também foi descoberto que parte do sangue do assassino estava misturado com o de Debbie, o que significa que agora foi construído um perfil de ácido desoxirribonucleico do assassino, que provavelmente se feriu na luta. Até hoje, quase 60 dos 70 passageiros foram eliminados da investigação. A mãe de Debbie morreu em 2013, enquanto sua família restante procurava desesperadamente por respostas e por justiça. Até agora, nenhuma correspondência com o ácido desoxirribonucleico do assassino foi encontrada, e o trágico assassinato de Debbie permanece sem solução. E agora você tem os fatos. 3 horríveis assassinatos não resolvidos da década de 1980. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se e curta o vídeo para apoiar o canal, e nos vemos na próxima vez.